Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Fixa. Aqui eu vou te mostrar que renda fixa não é só poupança. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que são investimentos de renda fixa pós-fixados. O que eu vou te falar no comecinho desse vídeo provavelmente vai ser um reforço para você, até porque eu acredito que você já é inscrito no canal e já viu vários outros vídeos. Mas não tem problema, até porque quanto mais você vê um determinado assunto, mais fixado vai ficar aí na sua memória. Então vamos começar lembrando quais são os tipos de renda fixa. Baseado na rentabilidade, você vai poder encontrar três tipos. As rendas fixas que vão te apresentar uma rentabilidade pós-fixada, pré-fixada ou híbrida, que é uma combinação das duas anteriores. Ela fica com uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. E ela pode ser dividida também pela sua origem. Então o título pode ser emitido por uma instituição privada, um banco, ou pode ser emitido pelo Estado, e aí você vai ter que escolher quem você quer financiar, para quem você quer emprestar o seu dinheiro. Agora que você já lembrou quais são as principais opções, já começa a direcionar um pouco para onde você vai. Então, se você quer encontrar algum título no setor privado, você vai ter que pesquisar em sites de corretora, aplicativos de banco. Agora, se você quer encontrar um título de renda fixa pós-fixada no setor público, financiando o Estado, provavelmente o site que você vai recorrer vai ser o Tesouro Direto ou então também através de alguma corretora, de algum outro banco, numa área específica de títulos públicos ou de Tesouro Direto. Agora que a gente já fez essa revisãozinha sobre o que é renda fixa e os tipos, vamos entrar no conteúdo de fato, que são os investimentos de renda fixa pós-fixados. E como que você identifica que um determinado investimento é renda fixa pós-fixada? Como que você não vai se confundir? Até porque sempre que você entra em algum site ou aplicativo, eles jogam dezenas de opções de investimento, então às vezes acaba confundindo. E eu vou te ensinar um macetinho para você bater o olho e validar se é o que você realmente quer. Então, para identificar se aquele investimento é uma renda fixa pós-fixada, você tem que descobrir o seguinte: ali, aquele investimento que você está olhando agora, ele está te falando como vai ser a rentabilidade nos próximos anos até o vencimento? Se você está conseguindo ter uma noção de como vai ser, independente se ele está te fixando, se ele está falando exatamente uma taxa, ou se ele está vinculando ela a algum indicador do mercado financeiro, como o CDI ou Selic, você passa a ter pelo menos uma noção. E você... Deixa eu passar o caminhão. E você vai perceber, quando se tratar de uma renda variável, porque não vai ter nenhuma rentabilidade apresentada para você, independente se é pós-fixada, pré-fixada ou híbrida, porque na renda variável você não faz ideia se vai render 10%, 30% e ninguém tem esse compromisso, esse comprometimento em te garantir algo, em te dar essa direção. Você mesmo que tem que fazer uma análise sobre a empresa, sobre o fundo imobiliário, sobre a criptomoeda e tentar descobrir qual vai ser o potencial de valorização, e você pode estar muito certo ou muito errado, então a responsabilidade é toda sua. Mas se você consegue ter um norte de como vai ser essa rentabilidade, você já está praticamente chegando no seu objetivo. Basta agora você só analisar o tipo de rentabilidade. Então agora que você já tirou tudo de renda variável e está só com opções de renda fixa, agora você vai precisar saber se se trata de uma pós-fixada. E como que você vai saber isso? Esse título, esse investimento que você está olhando agora, ele está te falando uma taxa específica, uma taxa exata, tem um número ali te falando qual vai ser a rentabilidade anual até o vencimento? Se a resposta for sim, é um pré-fixado, pode tirar, tá? Não é o que você quer no momento. Tem uma mistura aqui, tá falando que é IPCA mais 5%, a taxa está dividida em duas composições ali, uma parte que você sabe quanto é e a outra que não sabe, provavelmente vai ser uma taxa híbrida e também não é o que você quer. Agora, se você está vendo uma taxa
que está vinculada apenas a um indicador, você vai ter um pós-fixado. Tá? E como que vai se apresentar para você? Geralmente vai aparecer assim: CDB com rentabilidade de 100% do CDI. Então a sua rentabilidade vai ser exatamente 100% de quanto der o CDI. A sua rentabilidade vai ser a taxa Selic. Nossa, para um negócio. Ou então pode aparecer assim: a sua rentabilidade vai ser a taxa Selic. Então, esses são alguns dos principais indicadores que você vai encontrar quando você observar a coluna ali de rentabilidade ao lado do nome do investimento. E para ficar mais didático, eu vou entrar no site do Tesouro Direto para te mostrar como aparece e quais são as opções de renda fixa pós-fixada no setor público. Depois eu vou entrar no site da XP, que é um site que eu já tenho cadastro, já tenho senha e login, para te mostrar algumas opções de renda fixa pós-fixadas no setor privado. Vamos começar então pelo site do Tesouro Direto. Essa aqui é a página inicial e para você encontrar as opções de títulos, você tem que clicar aqui em cima em títulos, depois preços e taxas. Aí você desce um pouquinho e vai aparecer todas as opções. Lembra que eu disse que sempre vai ter mais de uma, que pode acabar te confundindo? E aquela análise que eu falei, que você pode ir excluindo, você vai fazer aqui na prática junto comigo. Então, ó, pelo nome você já vê que é pré-fixado, então aqui já está bem mastigado, mamão com açúcar. E pela taxa, que é a outra forma que eu te falei, que você pode identificar se é um pós-fixado ou não. Tá vendo que a taxa ele já está te prometendo um único número, tá? Um número exato ali de quanto vai ser a sua rentabilidade anual, 13,18. Então, isso aqui é pré-fixado. Tá vendo aqui embaixo também? Tem uma outra taxa que ele fala, ó, vai ser inflação mais 5,58%. Tá vendo que dividiram a sua rentabilidade em dois critérios diferentes? E um é pré-fixado, 5,58%, e o outro é pós-fixado, ou seja, você não sabe exatamente quanto que vai ser, mas ele já te dá um norte que vai variar de acordo com a inflação. Então também não é esse, tá? E quais que sobram aqui no Tesouro Direto é o Tesouro Selic 2025 e o 2027. E como que eu sei que é pós-fixado? Tá vendo aqui, ó, quais são aqueles dois indicadores que eu falei que provavelmente vai aparecer para você? É a Selic e o CDI. Ah, Willer, mas tem aqui também uma taxa pré-fixada. Isso aqui não é uma híbrida? Até se você for muito rigoroso, até poderia ser considerado uma taxa híbrida. Mas como o Tesouro Selic sempre teve esse pré-fixado muito baixinho, sempre próximo de zero, a gente acaba considerando que a rentabilidade do Tesouro Selic é a taxa Selic. Então pode considerar, para facilitar o seu cálculo, o seu raciocínio e a sua forma de filtrar os títulos públicos, como falou a taxa de forma única e exata, pré-fixado. Misturou aqui com IPCA, é híbrida, não é pós-fixado. Colocou taxa Selic ou você viu CDI, tem uma chance grande de ser pós-fixado e aqui esse prêmio você pode desconsiderar, que não vai ter inclusive nenhuma relevância tão grande para a marcação a mercado, que é uma das coisas mais importantes que um investidor em pré-fixado precisa ficar atento, que é uma volatilidade que tem nesses tipos de títulos. Eu vou mostrar para você, através de gráficos, a diferença entre a volatilidade de um pré-fixado e uma taxa Selic. Tá? Você vai ver que aqui, nesses dois casos, a rentabilidade ela é uma curva praticamente reta, positiva, bem tranquila. Tá? E uma outra coisa que você pode se perguntar, Willer, mas tem dois aqui agora, como é que eu escolho? Você que sabe. Tá? Tem aqui a rentabilidade que está um pouquinho maior nessa, se você quiser ir por esse critério pode ir. Tem o valor aqui mínimo também que você pode investir, tá? Que pode fazer alguma diferença. Aqui no caso é R$1, acredito que não vai ser esse o critério. E tem o vencimento. Caso você não for resgatar esse dinheiro, lá no final dessa data, esse dinheiro vai cair na sua conta para você poder resgatar e usar como você quiser. Então, geralmente, o que vai interferir mais não vai ser a taxa, não vai ser o valor mínimo, não vai ser o valor unitário aqui do título, vai ser sim o vencimento, tá? Que é o que tem mais
discrepância aqui entre as duas linhas. E para você entender, né, essa questão da volatilidade, basta você descer para baixo, histórico de preços e taxas, ver mais. Você clica em investir, eu vou escolher aqui o pré-fixado 2029 e vou clicar em todos os anos, preço. Olha só o que acontece no dia a dia de um título pré-fixado. Tá vendo que a pessoa que comprou nessa data pagou R$ 476 se fosse comprar um título inteiro, né? Sei que tem a possibilidade de comprar fracionado, mas aqui para facilitar, ele traz sempre um valor unitário do título. Então olha só o que aconteceu, né? Comprou por 476, depois lá em março de 2022 foi para 448, depois foi para 493. Então, o pré-fixado ele tem uma volatilidade que é resultado de uma coisa que a gente chama de marcação a mercado, tá? Então, isso é um erro que você não pode cometer. Você não pode comprar um título pré-fixado ou híbrido achando que vai ter o mesmo comportamento. Ah, Willer, tanto faz escolher um Selic, um pré-fixado, é tudo título público, tudo vai render muito. Não é bem assim, tá? No pré-fixado, se você resgatar antes, se você tivesse aqui no fundo do poço, provavelmente você ia estar bem bravo. E se você tivesse um título Selic 2027 aqui, por exemplo, você estaria muito mais tranquilo. Olha a diferença desse gráfico. Você achou que é a mesma coisa? Não é nada parecido. Então, como que a finalidade desses dois investimentos vai ser a mesma, sendo que eles têm comportamentos totalmente diferentes até o vencimento, tá? E isso que eu estou mostrando para você agora, né, dessa volatilidade entre um pré-fixado e um pós-fixado dentro da renda fixa, você pode replicar para dentro das opções de investimento lá no setor privado também, tá? Porque independente se você vai investir em títulos públicos, ou CDB, ou LCI, ou qualquer outro tipo de investimento na renda fixa, essa noção de risco, de volatilidade, do que esperar desses investimentos é muito importante. E eu considero, inclusive, que esse erro, né, de comprar um pré-fixado achando que é um pós e vice-versa, pode te garantir aí uma surpresa, né, que você com certeza não vai gostar muito. E eu tenho certeza que você não vai querer ser aquele investidor que é pego de surpresa, achando que a vida lá no título público está assim, está suave, está tranquilo, sempre positivo, e num belo dia acaba pegando aquele outro gráfico lá, se vendo numa queda, achando que estava, né, mandando benzaço, e quando vai ver o saldo, tem menos dinheiro do que quando entrou, né, começa a se perguntar o que ele fez de errado. Então, é o tipo de surpresa que você, que segue esse canal a partir de hoje, já não vai mais ter. De nada. E agora eu vou entrar dentro do site da XP para você ver como aparecem as opções de renda fixa pós-fixada no setor privado. Esse aqui é o site da XP. E para você poder encontrar, né, as opções de renda fixa que eu comentei com vocês até agora, você tem que ir em produtos, renda fixa e aqui emissão bancária. Tá vendo que aqui tem também Tesouro Direto e títulos públicos. Tá? Então você pode acessar através daqui também, da sua corretora, mas agora o foco vai ser emissão bancária. E como é padrão, né, eles sempre vão te mostrar algumas opções que estão em destaque, que eles querem que você olhe por primeiro, mas a ideia é você conhecer todas as opções para você fazer o seu filtro. Então vai em ativos disponíveis. Aqui no lado direito você tem alguns filtros que você pode clicar e otimizar a sua pesquisa. Então você clica aqui em pós-fixado no lado esquerdo e depois em recarregar. E aí já vai trazer algumas opções, né, de renda fixa. E aí você vai perceber que está exatamente da forma como eu comentei com você lá no comecinho. Ó, eles vão apresentar a sua rentabilidade de uma forma vinculada a um indicador do mercado financeiro, que eu disse que geralmente era a Selic, que foi lá no título público, lá no Tesouro Selic que eu te mostrei, e na parte privada você sempre vai ver a palavrinha CDB, tá? Se acostume bastante com essa sigla, inclusive eu fiz um outro vídeo aqui no canal explicando especificamente CDB e CDI, então vale a pena dar uma olhadinha, vai ser bem complementar, tá?
E aqui tem algumas outras coisas que você precisa levar em conta. Você vê o vencimento, então quando que o dinheiro vai cair na sua conta? Qual que é a liquidez? O que seria liquidez? É se você pode resgatar o dinheiro e cair na mesma hora ou em 2 dias úteis, né? Geralmente, quando tem uma liquidez diferente do vencimento, ele mostra lá D mais 0, D mais 2, D mais 1, que mostra quantos dias úteis após você solicitar vai ficar disponível o dinheiro na sua conta. Nesse caso, vocês estão vendo que a liquidez não é diária. Então, diferentemente do Tesouro Selic, que eu mostrei anteriormente, que ele tem liquidez diária, ou seja, é D0, se você pedir o resgate até 1 hora da tarde, o valor cai na sua conta no mesmo dia. E caso você acabe não resgatando o Tesouro Selic, ele vai cair lá na sua conta no vencimento que estava mostrando. Mas aqui na parte de renda fixa pós-fixada, no setor privado, onde as principais opções de investimento são CDB, LCI e LCA. Tá? Esses são os 3 principais. Willer, tem também, já ouvi falar de debentures, já ouvi falar de CRI, CRA. Existem outras opções, né? Claro, existem várias opções. Elas são um pouco mais complexas, né? Você vai precisar dar uma estudada um pouco mais a fundo. Não vou te explicar todas, porque senão esse vídeo aqui ia levar 3 horas para ficar entrando em detalhes em cada uma das opções. Então eu vou focar, vou otimizar nosso tempo aqui. Vou te mostrar as 3 principais. Então, eu vou focar em CDB, LCI. E se você quiser, pode colocar um LCA aqui também. Vou até clicar aqui em recarregar para aparecer mais algumas opções. E aqui, assim como lá no Tesouro Direto, você tem que observar nos detalhes o que ele está te contando sobre aquele investimento. Qual que é a aplicação mínima? Com quantos reais você consegue entrar nesse tipo de investimento? Qual que é a movimentação mínima? Qual que é o saldo mínimo que ele deixa você ficar lá dentro daquele investimento? Qual que é o banco? Aqui tem uma análise extra do que você costuma fazer lá quando compra o título público, que o risco de não receber é praticamente zero, porque o Estado vai fazer de tudo para poder te pagar e ele tem vários recursos para isso. Aqui quem vai te pagar é um banco. E a gente tem banco grande, a gente tem banco pequeno, tem banco de centenas de anos, tem banco que foi criado aí há 10, 5 anos. Então esse tipo de análise do risco de recebimento pela estrutura, pela confiança que esse banco está te trazendo, é uma outra coisa que você tem que levar em conta, que a gente chama de rating, que é uma classificação de risco que algumas agências acabam dando para essas instituições financeiras. E qual que rende mais, Willer? O CDI ou o Selic? Então, como é que você pode fazer um cálculo bem rápido assim, prático, tá? Pode colocar como se a taxa Selic e o CDI tivessem a mesma taxa, tá? O CDI vai ficar sempre um pouquinho abaixo, 0,1% ao ano abaixo, tá? Mas geralmente 0,1% ao ano abaixo. É questão ali de decimais, tá? Mas você tem que reparar que nem sempre você tem 100% do CDI. Então, às vezes, você pode ter 90%, deixa eu ver se tem lá para baixo, tem 87% do CDI. Então, toda vez que você tiver uma renda fixa pós-fixada de uma instituição financeira que estiver pagando menos do que 100% do CDI, para poder pelo menos equiparar a taxa Selic que você teria lá em títulos públicos, começa a não valer a pena. Tá? Por quê? Porque já que você está emprestando para uma instituição que é mais arriscada do que você emprestar para o Estado, ele tem que te recompensar com uma taxa ou igual ou pelo menos maior, tendo em vista que a gente sempre faz essa relação, Se você vai correr um pouco mais de risco, se você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer essa análise, de chegar no melhor investimento, você consequentemente cobra um prêmio maior, de retorno aí do seu investimento. Então, é legal quando você pega essas taxas aqui de 100%, 103%, 120%, e você pode ter certeza que quanto maior é essa taxa, mais arriscado tende a ser a instituição financeira. Tá? Então, não é uma regra, tá? Você sempre pode analisar para ver se realmente esse banco aqui você conhece, ver o rating dele, fazer uma análise mais aprimorada do que você faria lá em títulos públicos, mas a princípio pode ter essa relação aí já na sua cabeça, de que uma taxa muito acima do que o mercado costuma te oferecer, saiba que tem alguma coisa acontecendo para ele topar
né, te dar esse retorno acima da média. E uma coisa antes da gente finalizar o vídeo, que é bem legal eu passar para vocês, é que o CDB ele sofre incidência ali do imposto de renda sobre o lucro que você tiver, de forma regressiva, de 22,5% até 15%, dependendo de quanto tempo você vai deixar investido. E tem também a incidência de IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, que é regressivo também, e você passa a não ter essa cobrança se você deixar o investimento mais de 30 dias. Resgatou antes de 30 dias, você vai ter o máximo de imposto de renda e IOF também. Deixou mais de 720 dias, você vai ter o mínimo, que é de 15% lá no imposto de renda, e vai ter zero de IOF. E uma outra coisa muito importante que você precisa ficar sabendo é que o LCI e o LCA não possuem incidência de imposto de renda, tá? E a parte de IOF, que é cobrado se você resgata antes de 30 dias, o LCA não tem e o LCI tem. Mas o vencimento do LCI geralmente é bem superior a 30 dias, tá? É questão sempre de anos. Então os investidores que acabam entrando, né, no LCI nem se preocupam muito com o IOF e também acabam não se preocupando nessas duas opções em imposto de renda, já que os dois possuem esse benefício aí do Estado, sendo que o dinheiro arrecadado por esses dois tipos de investimento, eles são destinados no LCA para o agronegócio e para o LCI para a parte imobiliária, que são dois setores que o Estado acaba dando esse benefício aí para estimular os investidores a escolher essas opções. Então, se você, em algum momento lá embaixo, acabar encontrando um LCI que paga 100% do CDI, ele é muito mais vantajoso do que o CDB, tá? Por quê? No CDB, você tem que pagar esses 100% e ainda tirar o imposto de renda, que pode ser aí de 22,5% ou de 15%. Então, você tira isso, né, da sua rentabilidade no momento de você resgatar. Agora, já no LCI ou no LCA, né, quando você tiver essa rentabilidade 100%, vai ser 100% líquido, tá? Não vai ter imposto de renda. Vamos supor que tem esse CDB aqui e você deixou até ficar com a alíquota mínima do imposto de renda. Você vai ter uma rentabilidade líquida aí de 100%, menos 15%, vai ser de 85% do CDI. Agora, se você está num LCI ou um LCA que tem isenção de imposto de renda e você pegou 100% do CDI, está resgatando, já passou pelo menos 30 dias, você pega 100% limpo do CDI, tá? E aí, Willer, e como que eu sei qual que vai ser a minha rentabilidade? Que eu não entendo esse negócio aqui de 100% do CDI. Uma dica é você assistir o meu vídeo no canal específico sobre CDI e CDB, tá? Você vai matar todas as dúvidas naquele vídeo, mas eu vou dar uma palhinha aqui, um resuminho, só para você também não ficar no vácuo. Então, essa rentabilidade, como é que você vai calcular? Vamos supor que o CDI é 10% ao ano. Se você vai ter uma taxa de 100% do CDI, a sua rentabilidade vai ser de 10% ao ano. Agora, se você tem uma rentabilidade de 80% do CDI, a sua rentabilidade vai ser de 8% ao ano. É só você multiplicar quanto é o CDI atualmente vezes o percentual que estão te prometendo aqui. Tá? Simples, fácil. E se quiser mais detalhes, como eu disse, tem um outro vídeo bem legal sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais confundir as opções de renda fixa. Se você quiser escolher uma renda fixa pós-fixada, você vai na veia, vai fazer todas aquelas análises que a gente viu juntos, vai saber os prós, vai saber os contras, tem noção de que a rentabilidade vai ser suave, vai ser positiva e vai saber filtrar tanto no site público lá do Tesouro Direto quanto em corretoras e em bancos. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês já investem em alguma opção daquelas que eu mostrei de renda fixa pós-fixada. E se já investem, me contem se está vinculado ao CDI ou se está vinculado à Selic. Gostou do vídeo? Então não esquece de clicar em curtir para eu saber que você está gostando. Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo, até porque a postagem dos meus vídeos é tudo pensado de forma estratégica e complementar, então vai te ajudar bastante a entender cada vez mais os conteúdos.
E me siga lá no Instagram também, porque lá eu posto várias coisas diárias sobre educação financeira e sobre investimento. Agradeço muito pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.